Jesus, em oração eu vou falar. Jesus me ouvirá. Em oração eu vou falar. Jesus, com Jesus em oração eu vou falar. Jesus me ouvirá. Muito obrigado, irmã Sara. Pode sentar-se lá. Eu quero uma moça para poder orar aqui na frente. Hã? Alguma moça quer vir orar? Não? Vem você. Vem cá. Isso. Vamos orar. Vamos orar. Conversar com o Senhor Jesus Cristo. Conversar com o Senhor Jesus Cristo. Seu nome é qual? Oi? Seu nome? Elisa. Então a irmã Elisa e o irmão? Josué. Irmão Josué e a irmã Elisa vão orar hoje, então. Vamos ficar de joelhos? Feche o olhinho direito e o olhinho esquerdo, os dois olhos fechados. Vamos orar, irmã Elisa. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Abençoe a minha família, os meus irmãos, toda essa igreja. Esteja conosco nos cultos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai Celestial, Senhor, muito obrigado, Senhor, por o Senhor morreu por nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Igual o pastor falou ontem no culto de Taguatinga. Ele morreu por nós na cruz, para nós ficarmos bonitos. Muito obrigado, Senhor, por isso. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Por a nossa vida, Senhor, por a nossa vida eterna que nós teremos lá no amanhã. Muito obrigado, Senhor, por essa escolinha, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por nossas famílias, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso grandioso Deus, em Tua presença entramos, Pai, com humildade e devoção, Pai, porque sabemos que tudo o que somos e o que temos, Pai, vem do Senhor. Pai, nós simplesmente estamos aqui porque o Senhor morreu na cruz por cada um de nós. Que esse dia, Pai, possa inicializar já com essa consciência de que o Senhor derramou o seu próprio sangue por cada pessoa, Pai, e que possamos, Pai, ter em nós aceitação do perdão que o Senhor já nos deu ali na cruz. Conceda, Pai, um dia de adoração a Ti e a nós, com a Tua unção. Nós lhe pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em oração eu já falei. Todos cantando com Jesus. Com Jesus, em oração eu já falei. Jesus me ouviu, eu sei. Jesus me ouviu, eu sei, eu tenho certeza disso. Vamos dizer então um bom dia bem forte. Bom dia para aqueles que nos acompanham e assistem a todos os nossos cultos ao vivo pela nossa página na internet, a página www.tabernaculodafedf.org.br. Bom dia a você também e bom dia a todos que estão na igreja. Agora vai um bom dia especial para todos, feito aqui agora pelas crianças numa só voz, tá bom? Todos juntos então dizendo: bom dia! Bom dia! Bom dia com Jesus. Vamos cantar, né? A escolinha, ela é um culto, ela é um dos cultos especiais que nós temos no domingo. Então ela tem a mesma sequência, como já aprendemos, de um culto normal. Nós oramos pedindo a Deus primeiro a sua presença, cremos que a recebemos, então nós cantamos para poder ungir a nós mesmos, né? Para poder buscar a unção do Espírito Santo, e depois nós falamos da palavra de Deus. Vamos aprender mais um hino, a irmã Noemi está falando. Então vamos ouvir a irmã Noemi cantando. Assim que ela terminar, a gente repete, tá bom? Junto com ela. Vamos, irmã Noemi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como rei da
Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Eu luto, eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Eu venço como o rei Davi. Eu venço como o rei Davi. Bem facinho. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro, depois vem o quê? Eu canto, eu luto e eu venço como o rei Davi. Eu lembro deste corinho desde quando eu era criança. Eu cantava ele. Muito bom, muito bom. Então vamos ficar de pé. E os meninos ali atrás, irmão Luciano, ajuda a gente. Coloca esses meninos de pé. Irmão Luciano vai ajudar a gente ali, ó. Vamos ficar de pé, vamos participar da escolinha. Ficar sentado, fica aí. É a mesma coisa de estar sentado no banco lá atrás. Tem que vir pra cá e ficar em pé. Cantar junto, desencosta da cadeira. Vamos então cantar bem forte. Cantar este hino do rei Davi. Tem um microfone aqui, ó. Vem cá, fica daqui. Fica daqui. Vamos então cantar bem forte. Eu oro, não é? Eu canto, eu luto e eu venço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, é claro. Vamos então cantar a Jesus. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Eu venço como o rei Davi. Eu venço como o rei Davi. Vamos continuar, vamos cantar mais uma vez. Porém, dessa vez eu quero todos cantando. Quem tá com o microfone tem que colocar o microfone assim próximo à boca, tá? Vamos novamente. Se o Espírito de Deus se move em mim. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Forte! Eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi.
crianças. Muito obrigado, irmã Noemi. Semana que vem nós vamos cantar este hino de novo. Tá bom? Tá bom? Quem trouxe hino? Quem trouxe hino? Alguém trouxe hino para poder cantar? Trouxe? Trouxe não. Trouxe não. Eu vou pedir então, irmã Sara, no final da escola você canta o hino? Daqueles que você já cantou? Pode ser com a irmã Larissa. Vocês têm um hino? Quer cantar com ela? Quer não? Quer? Um hino que vocês já conhecem, tá? Aí na hora da oferta nós vamos cantar o hino do rei Davi de novo. E na saída a irmã Sara, irmã Larissa, Ana Larissa, né? Ana Larissa, vão cantar um hino, E agora nós vamos continuar o nosso conteúdo, a nossa escolinha. Nas nossas escolinhas estamos aprendendo sobre as 5 manifestações de Elias e passeando pelas histórias de cada um desses personagens que deixaram para nós exemplo. Semana passada nós vimos sobre a 2ª manifestação de Elias. Qual foi? Cadê? Qual foi? A primeira foi Elias, e a segunda? Eliseu. Nós vimos sobre a importância de obedecer à palavra do profeta, não é? E eu falei que o finalzinho da história de Elias eu tinha pulado de propósito para que alguém falasse para mim. Foram 2 acontecimentos. Aí eu pulei de propósito para que vocês pesquisassem e falassem para mim. Alguém conseguiu ver? Conseguiu ver o finalzinho da história de Elias, um pouquinho antes dele entregar a capa ali para Eliseu. O que foi que ele fez? Um pouquinho antes ali. É lá no livro de 2 Reis, você sabe dizer? O que foi que ele fez? Ele jogou a capa de Elias no Jordão. Ele ficou na beirada do Jordão e jogou. E Elias também fez. E o que foi que aconteceu com o rio Jordão? O rio Jordão se abriu ao meio e ele passou. Amém! Palmas para Jesus! Bem forte! Mais forte! Mais! Assim. Isso. Foram 2 acontecimentos, então ele já falou um. Qual foi o outro? Nós vamos ver isso aqui então. Vamos ficar de pé? Abram suas Bíblias no 2º livro dos Reis, no capítulo 1. 2º livro dos Reis, capítulo 1. Para aquelas Bíblias que têm as letrinhas do lado, vão ter as letras R de rato e S de sapo, RS. O 2º livro dos Reis, lá no capítulo 1. Uma manifestação poderosíssima que nós vamos ver aqui do Espírito Santo em Elias. Uma manifestação poderosíssima. Todos acharam? 2º livro dos Reis, capítulo 1. Conseguiram achar? Versículo 10. Diz assim, Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Amém. Podem se assentar. Lembra que nós aprendemos sobre o rei Acabe? Lembra? Qual era o nome da esposa do rei Acabe? Não, todo mundo. Qual era o nome? Jezabel. E o rei Acabe morreu na guerra. Veio uma flecha e cravou-lhe a barriga e ele morreu. E como é que é o reinado? Lembra? O irmão Edivan explicou para nós o que era um reinado. Quando o rei morre, o seu filho fica no lugar, não é? E aí quando aquele homem morre, depois o seu filho e o outro. E o rei Acabe teve um filho chamado, quem sabe? Tem gente que sabe. Qual era o nome do filho de Acabe que sucedeu o reinado? Jorão. Era Jorão? Quase isso. Começa com A. Era Acasias. Jorão veio depois, você está certo. Jorão veio depois. Jorão era filho de Acasias. Quase, se acertou, não está errado não. Jorão, na verdade, ele era neto de Acabe. Mas então o rei Acasias foi ali. E ele adorou também a deuses pagãos. O que são deuses pagãos? Olha aqui sabe. Que não existe. Deuses que não existem. Eu quero focar bem nisso na história de Elias, porque o poder de Elias veio sobre a terra, porque os homens estavam adorando deuses pagãos. O que são deuses pagãos?
Cadê? Deuses que não existem. Só há um Deus. Qual o nome dele? Só as meninas que sabem. E os meninos? Qual o nome do único Deus que existe? Senhor Cristo. Senhor Jesus Cristo. E esse é o nosso Deus. Era o Deus de Elias, era o Deus de Eliseu. E este homem, ele consultou a deuses que não eram o Senhor Jesus Cristo. Deuses que não existem, eram só estátuas. Já viu alguma estátua falar? A estátua fica assim, ó. Passa um dia, passa 2 dias, 3 dias, 1 ano, 10 anos, 15 anos, e a estátua está lá assim. Deus que não existe, é barro. Deus de barro, Deus de madeira, Deus de ouro. Independente do material, são somente estátuas. Uma estátua fala alguma coisa? Alguém já teve uma conversa com a estátua? Não, né? Já viu a estátua falar, oi, bom dia? Já viu? Você já viu? Algum rapaz, ele já viu a estátua falar bom dia? Não, né? Já tem aquela estátua no Brasil chamada o Cristo Redentor, já viu? Com os braços abertos. Ele já falou bom dia para alguém? Não, né? Fala não. Pois esses deuses eram somente estátuas que eles mesmos pegavam ali alguma pedra, alguma coisa, ouro, prata, e faziam. E esses eram os deuses, eles colocavam o nome. Ah, esse aqui vai ser Baal, esse aqui vai ser tal e tal, e ia colocando o nome. Mas o único Deus que existe é o Senhor Jesus Cristo. E ele consultou a outros deuses que não existiam, e aqueles profetas falsos. Lembra que eu falei que tem o dom de profecia e tem profetas falsos que usam esse dom? A gente falou semana passada, não foi? E então aconteceu uma coisa. Aquelas casas naquela época eram muito grandes, e ele pegou e foi descansar e sentou numa janela daquela casa. E aí ele, ó, caiu. Foi o rei Acasias, que era filho de Acabe. Ele caiu e machucou. Ele machucou tanto as pernas dele, ali o quadril, a coluna, machucou tanto que aí ele não podia mais andar. Então ele ficava, naquela época não existia cadeira de rodas, ainda não existia. Então ele ficou deitado sobre a cama, ficou lá, ó, não dava mais. Aí de repente ele viu que os deuses deles não valiam de nada, eram só estátuas. Aí ele falou assim, falou para os servos dele, lembra dos servos? Nós aprendemos também sobre o servo, quando o rei dá ordem, o servo tinha que ir correndo. E ele pegou os servos e falou, vai chamar Elias. Aí agora ele creu que Elias era o profeta. Vai chamar Elias porque eu estou doente e eu quero ser curado. Aí Elias falou aqui, ó, e ele enviou um capitão, lá no versículo 9, quem quiser acompanhar. E ele enviou um capitão de 50, ou seja, na Bíblia, sabe na época da guerra, lembra que nós vimos? Como é que era a guerra? Quais as armas que eles usavam? Espada, que mais? Flecha, lança, escudo, que mais? Cavalo, não é? Aqueles carros puxados por cavalo. E aí existiam os capitães. E aí, à medida que eles iam crescendo, eles iam comandando mais homens. Então tinha o capitão de 10, tinha o capitão de 20, tinha o capitão de 50, tinha o capitão de 100 homens, não é? E estes eram capitães de 50 homens, eram homens que tinham, né, uma tropa forte, ele era um comandante. Então ele mandou uma tropa forte para ir atrás de Elias, com 50 homens. E aí Elias falou, já tinha falado para ele o seguinte, olha só o que Deus mandou Elias falar. Colocou assim, eles falaram lá para o rei, foi lá, né, caiu, e aquele homem chamado Elias falou, olha, você não vai levantar dessa cama mais, Deus não vai curar suas pernas, porque você creu num Deus falso. Olha só, que coisa ruim para esse homem chamado Acasias, eu vou perguntar esse nome depois. Acasias era filho de Acabe, caiu da janela, machucou todo, e não andou mais, ele não conseguia mais andar, Acasias. Tá bom? Papai e mamãe, ajude seus meninos em casa com o livro de 2 Reis, capítulo 1, vão ter perguntas deles, desses capítulos. E aí, Elias falou, ele não vai mais ficar bom não, vai ficar dodói, E ele não aceitou, mandou aqueles 50 homens atrás. Sabe o que aconteceu? Eles falaram, Elias, a gente vai levar você aqui agora porque o rei está mandando. Só que Elias sabia que o rei era um rei, né? O rei Acasias estava igual ao seu pai Acabe, não seguia a Deus. Ele falou, não vou. Deus já falou para ele que ele não vai mais andar. E eles quiseram levar ele. Sabe o que Elias falou? Aquilo que nós lemos lá no versículo 10. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu
E desceu fogo, ó, rum, naqueles homens. Queimou tanto que sumiu todos eles. Rum. Olha só. Então Acasias pegou e mandou outros 50. E eles chegaram do mesmo jeito. Elias, o rei está mandando levar você. Que ele disse que você vai orar, ele vai ser curado. E Elias falou, não vou não, não vou. Deus já falou que ele não vai andar porque ele adorou a deuses falsos. E novamente Elias mandou fogo descer do céu e ó, rum, consumiu aqueles homens. Então veio o terceiro homem, aquele terceiro com mais 50. Só que esse já foi mais humilde. Quando você chega diante do homem de Deus com humildade, você é abençoado. Você vai dar ordem para Deus? Não. Mesmo, viu, crianças? Na hora de orar a gente tem que falar, Deus, eu estou pedindo, Deus me ajuda. A Deus nós pedimos, porque Ele tem tudo e tudo Ele pode nos dar. Mas nós temos que chegar diante dEle com humildade. E esses homens chegaram brigando com Elias. Que coisa, brigando com o profeta. E aí o profeta mandou descer fogo do céu. Mas esse terceiro homem chegou e ele não brigou, ele pediu misericórdia. Falou assim, ó, no capítulo 14 aqui, ó. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os teus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Ou seja, não faz isso comigo não, Elias. Vamos lá falar com o rei. E Elias foi e conversou com o rei Acasias, mas a palavra de Deus foi a mesma. A única questão é que o rei Acasias queria ouvir aquilo de Elias. E Elias falou, olha Acasias, você não vai mais andar, porque você adorou a deuses como Baal e esses deuses falsos. Então você não vai mais andar. Foi o juízo que Deus deixou descer sobre você. Então Acasias viveu ali, terminou seu reinado prostrado numa cama. Então veio o seu filho e reinou em seu lugar chamado Jorão. Aí aprenderam, agora o irmão ali aprendeu. E depois disso Elias foi andando, e os profetas sabiam que ele ia ser levado num redemoinho, não era? Lembra que nós vimos que aqueles profetas falsos já sabiam, mas tinha um outro ali que estava junto com ele que era verdadeiro, e se chamava Eliseu. E naquele caminho, em uma das cidades que eles passaram, Elias tirou a sua capa e encostou num rio chamado Jordão. E aquele rio abriu assim, ó, água para um lado, água para o outro, igualzinho o Mar Vermelho, sabiam? Igualzinho Moisés fez, porque o poder de Deus é o mesmo. E eles passaram ali e foram até o outro lado do rio. Porém veio um carro de fogo e passou entre os dois. De um lado ficou Elias, do outro lado ficou Eliseu. E aquele carro de fogo ali, Elias entrou naquela carruagem de fogo e veio um redemoinho fortíssimo e levou aquela carruagem. E Elias foi até o céu. De repente veio caindo, o que veio caindo assim, ó? A capa de Elias. E Eliseu viu aquela capa e logo pegou para si, porque ali era o símbolo físico do que ele tinha pedido para Elias. O que Eliseu pediu para Elias? Quem lembra? Opa, aqui ó, tem gente que estudou muito. O que Eliseu pediu para Elias? Porção dobrada do Espírito Santo. Porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre Elias. Eliseu falou, eu te quero porção dobrada do teu Espírito. Elias falou, coisa dura me pediste. Mas então Deus concedeu porque Eliseu foi sincero e esteve junto com Elias. E a carruagem de fogo os separou. E essa carruagem junto com Elias foi levada ao céu num redemoinho. E foi embora. E Eliseu voltando fez a mesma coisa que Elias fez ali na hora de passar, porque o caminho de volta era o mesmo. E tinha o rio Jordão. Já viram o rio? Como é que vai passar no rio? Só nadando, né? Mas o rio Jordão era muito grande, para nadar de um lado para o outro ia demorar muito. Então ele pegou a capa que estava assim nas costas dele, aí tirou aquela capa assim, tirou, aí pegou assim a capa, era uma capa, pegou aquela capa e falou, se o Deus de Elias está comigo, que seja feito assim como Elias fez. Aí ele encostou a capa assim no rio, ó. Quando ele encostou a capa no rio, o rio abriu. Aqueles homens olharam e ficaram assim, ó. Olha só, o Espírito de Elias está sobre Eliseu. Tudo que Elias fez, Eliseu vai fazer também então. Então aqueles homens voltaram e começaram a crer na palavra de Eliseu. Eliseu agora era como está escrito,
está escrito, ele era o sucessor de Elias. E ele teve tantos feitos quanto Elias teve. E nós vamos ver isso agora, semana que vem. Então, semana que vem, vocês vão estudar 2 capítulos da Bíblia, só 2. Livro de 2 Reis, ó, memoriza. Livro de 2 Reis, capítulo 1. E livro de 2 Reis, capítulo 2. Capítulos 1 e 2, tá bom? Que fala sobre tudo isso que nós conversamos e um pouco mais. Qual foi a primeira manifestação de Elias? Quem lembra? Elias. E a segunda? Eliseu. Então está na segunda. E logo depois veio João Batista. E depois a quarta manifestação. A quarta, quem foi? William Marion Branham. E qual será a quinta? As 2 testemunhas, quando vier novamente Elias, juntamente com Moisés. São as 5 manifestações de Elias, estamos vendo a segunda. Então vamos, irmã, a irmã Noemi está aí? Vem cá, vamos cantar, fiquem de pé. O espírito de Elias, qual era? Era o próprio Espírito Santo. E o menino ali, o rapaz, falou certo, como é que é o seu nome? Leandro. O irmão Leandro falou certo, ele pediu porção dobrada do Espírito Santo. E o Espírito Santo está sobre nós, estava sobre Davi. Então se o Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito que estava sobre Elias e sobre Eliseu, se move, o que você vai fazer? Vai lutar, vai vencer, vai orar, vai cantar. Então vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Enquanto cantamos esse hino, eu oro, eu canto, eu luto e eu venço. 4 estrofes, vamos. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Mais forte. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, Eu canto. eu como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Isso. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Eu venço como o rei Davi. Eu venço como o rei Davi. Amém. Podem guardar o microfone. A irmã Sara e a irmã Ana Larissa podem ali falar com os tocadores sobre o hino que vocês vão cantar, o hino de saída. Fiquem de pé, as crianças são fortes. Então, na semana que vem, vocês vão estudar em casa para a semana que vem, 2 capítulos da Bíblia, tá bom? 2 Reis capítulo 1 e 2 Reis capítulo 2, combinado? Combinado? Então vamos falar todos juntos, amém! Só alguns que escutaram. Quem vai estudar diz amém. Amém. 2 capítulos é facinho, dependendo da Bíblia não dá nenhuma página direito. Então olha só, um outro aviso, tá? Antes de orar, vem cá, irmão, você que orou no começo. O outro rapaz ali atrás. Isso, esqueci seu nome. Toda vez eu quero chamar, é Josué. Então acertei, Arão é seu irmão. Então vamos aos avisos. Hoje é Santa Ceia. Então se o seu papai deixa, se a sua mamãe deixa, pode sentar aqui no púlpito. Mas tem que ficar quietinho, tá? Nada de rasgar papel, nada de ficar correndo. Criança comportada no culto é criança abençoada por Deus, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar com o irmão Josué. Pai Celestial, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa escola, Senhor. Muito obrigado, Senhor.
O Senhor sabe quão é grande a nossa gratidão. Muito obrigado, Senhor, por nossa vida, por a nossa redenção que nós vamos ter, Senhor. Nos livra de todos os maus, Senhor, que virá, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, Senhor, que dá o pão da nossa mesa, Senhor, a cada dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, amém. Então, até a semana que vem, se o Senhor nos permitir, com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém. Voltem aos seus lugares devagarinho, bem devagar, estamos dentro do santuário. Obrigado, crianças, pela presença de vocês. E o hino de saída é com a irmã Ana Larissa, com a irmã Sara e com o irmão Natan. Neste mundo